Olá! É muito bom ter a sua companhia. Afinal, a série Princípios foi feita especialmente para você. Você já parou para pensar por que Deus criou a família? E o casamento? Será que o casamento está fora de moda? Como devem ser os relacionamentos do cristão hoje na sociedade? Será que é possível ser feliz de fato? O programa Está Escrito começa agora e vai mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto, felicidade. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Deus poderia ter nos dado para nos reproduzir uma outra maneira, sem precisarmos ter pai, mãe, irmão, sem família. As pessoas poderiam ser todas independentes umas das outras, mas Ele não nos fez assim. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é amor. A Bíblia diz isso em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sendo que o amor só existe se ele puder ser compartilhado, não poderia haver amor se não houvessem mais pessoas. O amor se expressa, se manifesta. E isso tem que ser através do relacionamento. Deus também escolheu criar a família, porque a família foi o melhor jeito que Deus achou para nos mostrar como Ele mesmo é. Para a gente poder compreender melhor o grande amor que Ele tem por nós. É porque se você juntar cada tipo de amor que existe dentro da família, vai ter pelo menos uma visão pálida do que é esse grande amor de Deus por nós. Vou explicar melhor. Veja os tipos de amor que existem dentro de uma família. Amor de pai para filho, amor de filho para pai, de mãe para filho, amor de filho para mãe, amor de homem para mulher, amor de mulher para homem, amor de irmãos. Todos esses tipos de amor são diferentes um do outro e servem para a gente sentir um pouco cada faceta, cada lado do amor de Deus por nós. Você já percebeu que na Bíblia Deus é retratado de muitas maneiras diferentes? Em Mateus 6,9, por exemplo, Deus é pai, mas em Isaías 49,15, Ele nos trata como mãe. Em Oséias, Deus é esposo apaixonado. Nos evangelhos, Jesus é chamado de filho, irmão, amigo. Em cada tipo de relacionamento, vemos uma característica diferente do nosso Criador, do nosso Senhor. Tudo na Bíblia fala de relacionamentos. Se você parar para pensar nos 10 mandamentos, por exemplo, eles falam de relacionamento. Os 4 primeiros, do nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, e aí por diante. E os outros 6 mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Aliás, foi por isso que o próprio Deus fez a lei, para ser assim. Em Deuteronômio, ele divide a lei em 2 tipos de relacionamento, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Levíticos 18:19 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completou em Mateus 22:35. O primeiro grande mandamento é este: amarás a Deus. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem dúvida, a base de todo relacionamento, em todas as esferas, deve ser o amor. Até o relacionamento entre inimigos deve ser pautado pelo amor. Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma das mais lindas orações de Jesus está em João 17. Jesus fez essa oração na quinta-feira, antes da sua morte. E ele diz o seguinte, João 17, 14 e 15. Dei-lhes a minha palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus aqui estava chamando a atenção para alguns detalhes.
Primeiro, o cristão tem um estilo de vida diferente dos padrões do mundo. Ele tem uma postura diferente, mesmo nos seus relacionamentos, e isso pode gerar conflitos. Jesus mesmo disse no texto, o mundo os aborreceu. A Bíblia, na linguagem de hoje, expressa assim, o mundo ficou com ódio deles. O mundo, os seus amigos de farra, de bebedeiras, e agora ele tem um outro tipo de divertimento. Jesus continua dizendo, não peço que os tire do mundo. Realmente o cristão não deve estar fora do mundo, não deve estar nele e nem fora dele. Afinal, Jesus disse em Mateus 5, 13 e 14, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Isso demonstra que devemos estar aqui nesse mundo e exercer a nossa influência sobre as outras pessoas. E como o cristão se relaciona com as autoridades civis? Cristo viveu num país dominado por um império corrupto, injusto, imoral. Mesmo assim, quando perguntaram a ele se era lícito pagar impostos, o que foi que ele respondeu? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensinou a cumprir os nossos deveres civis. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Podemos encontrar em José no Egito esse mesmo perfil de embaixador. O mundo da política apresenta muitas armadilhas para um cristão. Eu não gosto, por exemplo, quando pessoas usam o nome de pastor para tentar se eleger. Na minha opinião, isso nunca deveria acontecer. Mas com certeza, Deus tem colocado outras pessoas importantes na política para servirem de padrão de honestidade, para alcançarem e influenciarem as cortes, as câmaras, os gabinetes. Eu mesmo conheci um homem assim, Dr. Clayton Rossi, que hoje é falecido. Foi procurador da República algumas vezes. Através dele, eu tive a oportunidade de orar e cantar para alguns dos nossos presidentes da República, como Sarney, Itamar Franco e outros. Em 1 Pedro 2,13 diz o seguinte, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Devemos obedecer às leis civis sempre, a não ser quando elas entrarem em choque, em conflito com a vontade de Deus expressa na Bíblia, como disse Pedro em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, se a lei do seu país ou do lugar onde você está diz que você é obrigado a sacrificar seu primeiro filho, com certeza você não vai fazer isso. Existe um provérbio que diz o seguinte, você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. O cristão não é apenas um bom funcionário, ele tem que ser uma referência. Quer seja um empregado humilde ou quando exerce um cargo de chefia. A Bíblia mostra o exemplo de José. Ele foi um excelente empregado, um excelente patrão, um excelente prisioneiro e um excelente governador. Na carta aos Efésios, que é um verdadeiro manual de relacionamentos, temos um grande conselho para todos os que são funcionários. Acompanhe comigo o que está escrito em Efésios 6, 5 e 6. Servos, obedecei a vosso Senhor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo apenas quando os olhos do teu Senhor te acompanham, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Deus nos ama tanto que expressou isso em Isaías 49:15, quando disse, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esqueceria de ti. A mãe possui um amor incondicional. É um sentimento de abnegação, desinteresse, renúncia. A menina já é mãe mesmo antes de crescer. Ela possui instinto materno. As mães não estão preocupadas com a dor do parto, com o que elas vão passar. Eu assisti a 2 partos. A mulher passa por todo aquele sofrimento e quando o bebê nasce, ela simplesmente olha e diz, o bebê é lindo. O pior é que os bebês vêm todos inchados e enrugados. Como filhos, nós devemos sempre honrar pai e mãe. E honrar quer dizer respeitar, obedecer, cuidar.
E quando você se torna pai ou quando você se torna mãe, a sua visão do mundo se transforma. E a sua visão de Deus também se transforma. Os filhos são nossa prioridade, não nossa propriedade. Em Salmo 127, 3 diz: os filhos são herança do Senhor. Eles são propriedade do Senhor, presentes que Deus nos entregou para deles cuidarmos. Deus um dia nos perguntará: onde estão os filhos que eu te dei? Em Deuteronômio 6, versos 6 e 7 está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as repetirás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Um dia o Senhor Deus irá nos perguntar: onde estão os filhos que te dei? Aqueles que fizerem o que o Senhor Deus pediu poderão responder o que está em Isaías 8,18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Você vai concordar comigo de que é cada vez mais raro ver um casal de terceira idade andando de mãozinhas dadas num clima romântico. E quando a gente vê, pensa logo se não são viúvos que se casaram recentemente. Hoje em dia, podemos considerar uma grande vitória alguém celebrar bodas de prata, 25 anos de casado. O que dizer então de bodas de ouro, 50 anos? Como acreditar no amor quando a média de duração dos casamentos está cada vez menor? Como acreditar na frase, até que a morte os separe? Aliás, você acha que é importante permanecer casado até o fim da vida? Um garotinho de 10 anos de idade se apaixonou pela coleguinha da escola. Pensando em compromisso sério, entre aspas, baseado na vida dos pais, fez uma declaração de amor. Você aceitaria ser a minha primeira esposa? Tem um amigo pastor, já aposentado, um velhinho divertido, muito bem-humorado. Ele brinca dizendo o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer casamentos. Os casamentos de hoje mais parecem uma superprodução de cinema. Tem filmagem com várias câmeras, álbuns de fotografia. Aliás, nas fotos, o pastor aparece várias vezes. Eles dizem na frente de todos que vão se amar para sempre. Aí eles fazem uma recepção para centenas de convidados. A viagem de lua de mel é de avião, às vezes até um cruzeiro marítimo. E depois de poucos meses, você recebe a notícia de que eles já estão separados. Aí o pastor fica com cara de tacho. Quer saber de uma coisa? De hoje em diante eu só faço funeral, porque esse pelo menos é garantido. Segundo um estudo recém-concluído pelo IBGE sobre casamentos, nunca se casou tanto no Brasil. São 1.600.000 casamentos ao ano. Um dado importante é que maio não é o mês das noivas. A maioria dos casamentos ocorre em dezembro, depois vem em janeiro e julho. Ou seja, nos meses de férias. Isso é importante porque mostra que o casamento continua sendo uma festa bem familiar. Porque os noivos acabam escolhendo o melhor período para reunir a família. Um outro dado importante é que as pessoas estão se casando cada vez mais velhas. No Brasil, a média para as mulheres é de 25 anos e para os homens, 28. Já na Suíça, a média de idade com que as mulheres se casam é 31 anos e homens, 35. Mas e quanto à duração do casamento? Segundo o IBGE, a média no Brasil é de 10 anos e meio. 30% dos casamentos terminam em divórcio. Mas vale a pena dizer que em certas regiões do Brasil, exatamente a metade dos casamentos terminará em divórcio. Só que, segundo a pesquisa, a maioria das pessoas divorciadas se casam uma segunda vez. A Bíblia faz uma declaração muito importante a respeito do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem, mas se Deus é amor, o amor é Deus. Talvez uma das palavras mais difíceis de explicar seja amor. No Aurélio lemos algumas definições. Primeiro, amor, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Segundo, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa. Devoção. 3. Sentimento de afeto ditado por laços de família. 4.
sentimento terno ou ardente de uma pessoa por outra e que engloba também a atração física. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 6, aprendemos também os sentimentos que não provêm do amor. O amor não arde em ciúmes, não é orgulhoso e nem vaidoso. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Sabe por que as pessoas se separam tanto? Sabe por que aquilo que no altar era irresistível acabou se tornando incompatível? É porque as pessoas são cada vez mais egoístas. Cada uma pensa na sua satisfação pessoal. Cada um vai para o casamento esperando que a outra pessoa vai fazê-lo feliz. Em primeiro lugar, a felicidade já precisa estar dentro da própria pessoa, ou seja, cada pessoa precisa buscar ser feliz com Deus por si só. A partir do momento que isso acontece, a pessoa pode ter como meta, ao invés de querer ser feliz, fazer o outro feliz. Quando um casal se coloca nas mãos de Deus e escolhe ser um, os dois vão crescer em conhecimento mútuo, em amor, em paixão também. No casamento feliz, você deixa de ser um pouco você para ser um pouco a outra pessoa. Se você não gosta de festas, mas ela gosta, você vai à festa várias vezes e ela deixa de ir outras vezes. Eu não estou dizendo que você tem que se anular, deixar de ser você para ser a outra pessoa. Mas deixar de ser um pouco você, de fazer só as coisas que você gosta, para ser um pouco mais a outra pessoa, para fazer as coisas que ela gosta. É assim que as pessoas vão aprendendo o que é altruísmo, o que é humilhar-se, o que é perdoar, o que é doar-se, confiar de verdade. Nenhum relacionamento deixa o ser humano mais vulnerável do que o casamento. O marido e a mulher conhecem muito bem todos os pontos fortes e fracos um do outro. Por isso, o melhor remédio para a sua esposa é você, marido. O melhor remédio para o seu marido é você, esposa. Pois ninguém como vocês sabem exatamente em que ponto tocar para que o outro se torne totalmente realizado e feliz, completo. Mas também é verdade que o pior veneno de todos podem ser vocês mesmos. Porque ninguém como você sabe exatamente em que ponto da alma tocar para fazer com que o outro se sinta a pior pessoa do mundo. O casamento só pode ser feliz se for baseado na confiança plena. Foi por isso que Deus estabeleceu o casamento para ser eterno. Veja o que diz Mateus 19, 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E se você está sendo tentado a dizer: isso é ridículo, então a pessoa escolheu mal e tem que viver agora o resto da vida com o outro? O mundo já é outro. Acontece que no casamento, algumas coisas importantes devem ser seguidas. Quer ver? Em primeiro lugar, escolha com calma e oração, para que seja a pessoa certa. Em segundo, saiba que mesmo a pessoa certa vai ser totalmente diferente de você. Por isso, você vai ter que trabalhar muito junto com ela para poderem ser mais parecidos um com o outro conforme o tempo passa. Não existem duas pessoas perfeitas uma para a outra. Terceira, com o casamento, Deus deseja nos ensinar a aperfeiçoar o nosso caráter, para a gente poder abrir mão dos nossos gostos, sendo humildes, perdoadores, confiando mais na outra pessoa. Aí, quanto à separação? As pessoas não podem se separar mais? Você poderia perguntar. Faça uma experiência em sua casa. Cole 2 folhas de papel, passa a cola dos 2 lados e cole. Espera secar e depois você tente separar as 2 folhas novamente. Pois é exatamente isso o que acontece com duas pessoas, 2 seres humanos, um casal que se separa.
pouco tempo li um artigo de Stephen Kanitz numa revista importante aqui no Brasil, onde ele falava coisas muito interessantes a respeito do casamento dele mesmo. Ele dizia assim: meus amigos separados não cansam de me perguntar como eu consegui ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas que os homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário. Não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, minha resposta é mais ou menos a que se segue. Hoje em dia o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. E Stephen Kanitz arremata de uma maneira maravilhosa. Ele diz: o segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos, é preciso renovar a relação. De tempos em tempos, é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a se vender, seduzir e ser seduzido. Em 1 João 4,8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, o amor é Deus. E quem ama tem Deus dentro dele, por isso eu posso afirmar que amar é ter Deus dentro do coração. Em 1 Coríntios 13 eu aprendi que o amor jamais acaba, ele é eterno. Não eterno enquanto dure. Você pode ter um relacionamento assim. Se você ainda não se casou, escolha a pessoa certa, com calma, com oração. Se você já se casou e carrega marcas em sua vida, em seu casamento, comece a influenciar a outra pessoa para que os dois trabalhem juntos pelo mesmo ideal. Não esqueçam também de pedir ajuda ao Senhor Deus. O amor é eterno. A vida tem surpresas que compensa guardar. Tem segredos tão bonitos que Deus quer nos revelar. Nos encontros que esta vida preparou para nos brindar, seus encantos revelou em quem vive para amar. Quem ama se entrega para servir e para crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade, a liberdade. Que o amor sabe entender, para vencermos os espinhos, só Jesus nos dá poder.
Cristo hoje nos inspira a vivermos pra compor a história mais bonita, a maior canção de amor. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade. A liberdade. Nos traz liberdade. Você tem carregado marcas de um casamento infeliz na sua vida? Quem sabe vocês dois estão aí sentados na sala, olhando um para o outro, ou pelo menos pensando em olhar. Eu quero convidar vocês a darem as mãos agora, nesse momento, e orarem junto comigo, de mãos dadas. Deus amado, coloque a sua mão sobre a mão desse casal, que o Senhor possa estar com eles para que cada vez mais sejam um. Ó Senhor, se existem marcas terríveis, machucados que a vida tem deixado nesse relacionamento, o Senhor é aquele Deus maravilhoso que sara e cura as feridas. Estende a sua mão sobre eles, Senhor, e que ao olharem um para o outro e chamarem o Senhor para essa relação, possam refazer a sua vida. Deus possa estar com eles, o Espírito Santo, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje você viu que Deus é amor e deu a você a capacidade de amar. Viu também que o plano de Deus para o ser humano é nascer dentro de uma família, viver dentro de uma sociedade que é constituída de famílias e cada indivíduo pode formar uma outra família. Se você quer conhecer um pouco mais do amor de Deus e de seu plano para a sua vida, basta entrar em contato conosco agora mesmo e você receberá em sua casa a revista Princípios, inteiramente grátis. Se você quiser, também pode conversar com alguém do nosso plantão de dúvidas Está Escrito. Entre em contato conosco, estamos esperando você. Aqui no programa Está Escrito, a gente nunca diz adeus, mas até logo. É por isso que eu espero você para o próximo programa. E até lá, não se esqueça, tenha sempre na sua mente. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que que nos traz a liberdade. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade. Quem ama se entrega pra servir e pra crescer, pois o amor é uma escolha de quem quer felicidade. Ser livre é muito bom, mas Jesus nos faz saber, é o amor que nos traz a liberdade.
nos traz livre.